Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, a gente vai dar prosseguimento ao último vídeo aí, que foi o primeiro vídeo do ano, né? Onde eu disse que a gente faria uma sequência de vídeos temáticos sobre os melhores indicadores, né? O primeiro vídeo foi os 10 melhores indicadores de tendência, né? O próximo vídeo eu tinha prometido para vocês que seriam dos indicadores para quem não gosta de operar tendência, né? Normalmente quem opera tendência gosta de comprar com preço subindo, né, e vender com preço caindo. Existem as pessoas que não gostam de operar tendência porque normalmente você vai estar comprando um topo ou vendendo um fundo, então existem pessoas que operam diferente. Para isso existem indicadores também, né, que mostram outras marcações, outras regiões. Então, inclusive este vídeo aqui, primeira coisa, né? Ele era para ter saído já há algum tempo, mas aconteceu um milhão de coisas e, para variar, atrasou. Segunda coisa é o seguinte: este vídeo de hoje ele vai trazer dois tipos de indicadores que seriam dois vídeos separados, mas eu, por causa da demora, resolvi juntar tudo num só. Então a gente vai ter mais ou menos 15 indicadores aqui que vão. Eles têm uma relação próxima, tá? Eles são basicamente para quem gosta de comprar com preço caindo e vender com preço subindo, quem não gosta de operar tendência, tá? Mas alguns indicadores mostrarão regiões de compra e regiões de venda, no gráfico mesmo, tá? Enquanto outros indicadores, eles vão mostrar para a gente pontos de suporte e resistência, que também serve, né, para quem vai operar é, contra a tendência, tá? Então a gente vai ver aqui, seriam duas listas separadas, eu preferi juntar tudo numa só e a gente vai ver. Como são 15 indicadores, eu vou passar muito rápido por eles, mas na descrição deste vídeo tem o link do vídeo de apresentação de cada um deles. Então você se interessou ou eu não expliquei direito algum indicador e você está com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, link na descrição desse vídeo, tá? Haverá um link para cada um desses indicadores, onde você será redirecionado para o vídeo onde eu trouxe o indicador, onde eu apresentei o indicador, onde eu mostro como baixar o indicador, como instalar, como configurar. Então, para não ficar um vídeo muito extenso aqui, eu não vou me aprofundar em nenhum deles. Eu vou dar uma passada rápida, mostrar mais ou menos como é que cada um deles funciona e bola para frente, tá? São 15 indicadores. Se eu demorar 10 minutos de cada um, pessoal, o vídeo vai chegar aí a quase 3 horas, então não tem como, tá? Tem que ser uma coisa muito rápida, assim, menos de 5 minutos cada um, pra gente não fazer um vídeo tão longo, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro indicador, que é o que está na tela, que é o seguinte, pessoal. Este indicador, chamado sobrecompra e sobrevenda, tá? Eu estou mostrando o vídeo dele no YouTube, por quê? Porque ele não é um indicador de colocar no gráfico, tá? Ele é basicamente um alerta, tá? Ele serve tanto como alerta quanto como screening. O que é screening? Ó, mais uma vez, eu vou passar rapidinho por essas informações. O screening é uma ferramenta do Profit onde você consegue buscar alguns dados. Por exemplo, eu quero buscar todas as ações que estejam trabalhando acima da média móvel de 9 e acima da média móvel de 21. E a média móvel de 9 tem que estar acima da média móvel de 21. Eu consigo fazer isso. O Profit vai me dar a lista inteira de todas as ações. Inclusive eu coloco o tempo gráfico. Ó. Eu quero essas informações no tempo gráfico diário. Eu quero essas informações no tempo gráfico de 15 minutos. Eu quero para day trade. Entenderam? Então, isso é o screening. No vídeo de apresentação, né, que está aqui na tela, eu explico direitinho como é que funciona o screening, como é que vocês vão baixar esse indicador sobre compra e sobre venda, porque é ele que vai mostrar para a gente, né, quando um indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Desculpa, um indicador não, uma ação, né? Então eu fiz ele, né, mais baseado, né, para quem trabalha com swing trade de ações, mas nada impede de você colocar aí nos seus mini índice, mini dólar, o Bitfoot, tá? Então fica à vontade. Mas ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai te mostrar o screening, tá?
Você vai lá e vai configurar ele direitinho. Ele vai te mostrar as ações que estão sobrecomprada e sobrevendida. E se você configurar os alarmes, ele vai mostrar, né, um alarme toda vez que uma ação entrar em sobrecompra e sobrevenda. Tá? Então, ele é um indicador muito completo, mas já não é para a galera do day trade. Tá? Dá para usar como day trade? Né? No day trade dá, mas ele é mais para essa galera de ações, tá? De swing trade, beleza? Então, já vamos para o segundo, já para não atrasar muito o vídeo. Segundo indicador, pessoal, é o Bandais de Boltner. O nome é meio engraçado, porque ele é o seguinte, pessoal. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam. Se você usa bandas de Bollinger ou canal de Keltner, ou qualquer um desses indicadores de bandas, assista ao vídeo desse Bandas de Boltner, que eu explico exatamente como é que funciona banda de Bollinger, canal de Keltner. Eu mostro como que você calcula isso, tá? Então ele é muito interessante. Dê uma olhadinha lá. E o que eu fiz, pessoal? Muita gente tem a mesma dúvida que eu tinha. Durante muito tempo, eu usava bandas de Bollinger. Eu daqui a pouco trocava para canais de Keltner. Depois voltava para bandas de Bollinger. Já cheguei a colocar os dois no gráfico. Então, assim, o que eu fiz aqui? Eu criei uma junção dos indicadores. Então, ele é um indicador que ele é meio bandas de Bollinger e meio canal de Keltner. Tá? Ele pega o melhor dos dois mundos e junta aqui para mostrar para a gente quando um ativo está sobrecomprado, né? Está entrando numa região de venda e quando ele está entrando numa região de compra. Tá? Então, assistam o vídeo que eu explico melhor essa questão aí de juntar os dois indicadores, beleza? Então, a gente está começando com os indicadores aí mais simplesinhos, tá? Porque depois lá no final a coisa vai vai engrossar aí e aí, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para explicar, mas vamos lá. Então já vamos para o terceiro, rapidinho, pessoal. Bom, terceiro indicador, esse daqui, inclusive, ele poderia ter entrado na lista dos melhores indicadores de tendência, tá? Só que é o seguinte, ele é um indicador de tendência? Também. Mas ele está aqui mais para mostrar de fato regiões onde o preço entra em sobrecompra e sobrevenda. Tá? Ele é o que a gente chama de oscilador. Tá? Todos esses indicadores que a gente usa como IFR, estocástico lento, tá? A gente chama de oscilador. Tá? Ele está aqui com um preenchimento de histograma, tá? Mas ele não tem a função do MACD histograma. Pelo contrário. Ele vai mostrar sim pra gente, ele é muito bom para mostrar a tendência, como vocês estão vendo, mas ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar essas regiões aqui de 40 e 60, onde quando o preço passa por essa região, entra em zona de exaustão. Então, é o momento onde a gente vai não procurar por compras mais aqui, e sim procurar por vendas, tá? Olha o topinho ali montado. Olha aqui embaixo também. Então, quando o preço tá vermelho aqui, né, o indicador tá vermelho caindo, significa tendência de queda. Mas quando ele entra para baixo dos 60, ele entra numa região de sobrevenda, tá? Uma região onde a venda ela pode entrar numa região onde a venda vai ficar mais fraca, né? Ela pode enfraquecer, ela pode ter uma exaustão, né? Então toda vez a gente voltar para trás, a gente vê que toda vez que o indicador chega, né, nessas regiões, ele mostra de fato zonas aí onde o preço tende a dar uma descansada, tá? Então, eu tô aqui, eu não tô procurando, tá, pessoal? Eu tô no gráfico de hoje mesmo, aqui onde eu tô gravando o pregão, né? De onde eu gravei, que foi um dia de forte queda, tá? Então eu não vou ficar procurando o gráfico para mostrar onde o indicador está funcionando, onde não está. Se eu colocar algum indicador aqui que vocês estão vendo que, né, parece furado, pessoal, é porque eu sou transparente e eu não vou ficar procurando, tá? Mas cada um dos indicadores no vídeo de apresentação eu mostro o backtest para trás, né? Eu rolo o gráfico, então eu vou mostrando e de fato, né? Todos eles, antes de eu lançar o indicador, eu testo para ver se funciona. E todos eles foram validados, tá? Então, deem uma olhadinha bacana aí. Se você se interessou por esse indicador,
Você pode usar ele em conjunto com outros indicadores, com IFR, com estocástico, com outros indicadores que a gente vai ver aqui, tá? Então, esse é o primeiro indicador aí que a gente trouxe que mostra realmente, né, região de é, exaustão aí de compra e venda, né? A gente vai ver outros ainda, beleza? Então esse foi o terceiro indicador. Vamos ver o próximo. Bom, pessoal, esse aqui é o meu queridinho aí, que não sai de nenhum gráfico meu, tá? Que é o indicador zona de exaustão. Então, normalmente, quando eu compartilho algum gráfico, seja Bitcoin, seja Forex, né, pela Black Arrow, ou seja, qualquer outro ativo da B3, sempre está no meu gráfico esse indicador, tá? Ele é literal. No próprio nome dele fala, zona de exaustão. Ele vai mostrar pra gente a zona onde o preço tende a entrar em exaustão. Mesma coisa do outro indicador, com cálculos diferentes. Isso que é o bacana. Vários indicadores chegam, né, na mesma conclusão usando uma cacetada de cálculos diferentes. Esse indicador, inclusive, ele já tem uma coisinha a mais, que é o seguinte. Ele tem o próprio indicador, ele tem os próprios cálculos e tudo mais, tem a regra de coloração, onde eu explico bonitinho o que é cada uma dessas cores e tudo mais. Mas ele tem aqui no meio, pessoal, um estocástico lento, tá? Então, se você usa estocástico lento no seu gráfico, não tem nenhum motivo para você não usar esse indicador, porque você vai trocar, né, 2 por 1. Quer dizer, você vai trocar um seu por 2, né, que são esses dois indicadores. Não gosta do estocástico lento, prefere IFR, também tem a opção para você colocar o IFR. Aqui tem a média, né, tanto do estocástico quanto do IFR. No vídeo de apresentação eu explico bonitinho. Se você quiser, você consegue colocar o IFR junto com o estocástico, tá? E essa coloração aqui, fantástica do indicador, onde vai mostrar regiões onde o preço tende, né, a entrar em exaustão de compra e exaustão de venda. Ou seja, regiões para você vender, regiões para você comprar. Beleza? Esse aqui é um dos meus favoritos, ele não sai do meu gráfico, seja qual for a plataforma, seja qual for o ativo. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Esse aqui eu recomendo que vocês pelo menos testem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Esse aqui também é outro indicador, né? Para quem gosta de fazer day trade, ele só vai funcionar em day trade, ele não funciona em gráfico diário. Esse é um indicador que, cara, ele é fantástico. Mais uma vez, né, eu expliquei que hoje foi um dia de forte tendência, então, né, o indicador ele foi, né, violado aqui, foi furado e o preço foi embora. Mas ele mostra muito bem regiões de venda e regiões de compra no gráfico baseado em estudos matemáticos. Então ele vai pegar o ativo que você está operando no tempo gráfico que você está operando e ele vai simplesmente fazer uma média. Ele vai puxar vários dias para trás e fazer um cálculo do quanto esse ativo anda mais ou menos e baseado nisso ele vai traçar regiões para você tentar fazer venda ou compra, né, em day trade, tá? A gente consegue rolar para trás, a gente vê que muitas vezes o preço simplesmente para nessas regiões e volta tudo, tá? Óbvio, dias de tendência, não tem o que fazer, mas o preço respeita muito essas regiões. Muito bacana para quem opera day trade, principalmente índice dólar. No Bitfoot eu não testei muito, né? Não lembro se eu falo não lembro nem se existia o Bitfoot na época que eu lancei esse indicador, mas fica aí a dica para vocês. Para quem gosta de comprar com preço caindo e vender com preço subindo, usar essas regiões junto com outros indicadores, com outros, né, fazendo uma confluência, é muito bacana, pessoal. Então vamos lá, vamos para o próximo indicador. Bom, pessoal, esse indicador aqui, ele é um pouco mais complexo, tá? Ele é para quem obviamente é para day trade, tá? O nome do indicador é o volatilidade de 60 minutos V2. Ele é para day trade e ele vai fazer o seguinte, pessoal, ele vai também puxar vários dias para trás e fazer um cálculo matemático para saber mais ou menos quanto que o ativo que você está operando ele anda por hora, tá? Ou seja,
cada candle de 60 minutos, quanto tem, né, de range em média desse ativo. Com esses dados em mãos, o que, que o indicador vai fazer? Toda vez que abrir um candle, né, em horários redondos, né, 9 horas, 10 horas, 11 horas, ele vai começar a medir o tanto que o preço andou para cima ou para baixo, e ele vai trazer regiões de suporte e resistência onde o preço atinge esse range. Então vamos supor, né? A gente tem até alguns dados aqui, ó. Ele está falando que nos últimos dias de manhã o índice tem andado 1.500 pontos mais ou menos, tá? Então, aqui, que é das 10 horas, o preço vem trabalhando, ele marca pra gente onde que vai bater 1.500 pontos, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, aqui foi atingido, aqui foi atingido, aqui foi atingido. O preço respeita muito. Qual é que é o problema? O problema é que se ele bater, né, esse limite de range já perto, né, do final dessa hora, né, por exemplo, aqui qual foi o horário? Ó, 12h55, já ia virar horário, né? Abre um novo range, né? Então, essas linhas aqui, elas são, né, os limites onde os ranges são resetados. Como eu falei, ele é um indicador um pouco mais complexo. Eu indico que vocês assistam o vídeo de apresentação se você quiser saber um pouco mais. Mas ele é basicamente para quem opera day trade e gosta, né, de operar regiões de volatilidade baseado em range, né? Então, se o ativo costuma andar 1.000 pontos por hora e ele já subiu 1.000 pontos, eu já vou procurar por venda porque ele já andou o que tinha que andar, né? É para quem opera mais ou menos isso. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo indicador. Pessoal, esse indicador ele é o oscilador 81 e ele é autoexplicativo também o nome dele. Ele é um indicador onde eu juntei todos os osciladores que eu consegui, né? O que são osciladores, mais uma vez? Estocástico lento, estocástico pleno, estocástico rápido, IFR estocástico, enfim, todos esses indicadores, né, que oscilam de 0 a 100, tá? Oscilou de 0 a 100, eu consegui colocar aqui dentro, tá? Inclusive teve alguns indicadores que eu tive que fazer alguma jogadinha, porque eles mostravam números negativos e tudo mais. Mas enfim, eu consegui colocar todos aqui dentro e você consegue habilitar quantos indicadores você quiser aqui dentro, tá? Então tem muito indicador para você habilitar aqui. Então se você usa estocástico lento, IFR e alguns outros indicadores, ou você quer testar, por exemplo, períodos diferentes, tá? Você consegue usar aqui com este indicador, tá bom? Ele não tem nada demais, eu não inventei nenhum cálculo, né, próprio como no outro indicador, né, do zona de exaustão, mas o brilho desse indicador aqui é justamente você colocar vários indicadores dentro de um só para pegar uma confluência, né, de, sei lá, o estocástico lento está dando sobrecompra, mas o IFR ainda não. Aí você espera, né, quando os dois entrarem em região de sobrecompra, você começa a procurar por vendas, tá? Mais ou menos isso. Tem lá o vídeo de explicação do indicador, beleza? Vamos para o próximo, que esse aqui é bem simplesinho. Pessoal, esse aqui é o indicador TTR Bands, né? TTR vem de True Range, né? Teve uma época aí, não sei se já foi corrigido ou não, onde a gente tem um indicador chamado True Range, mas ele estava com cálculo errado dentro da plataforma, tá? Então eu acabei criando o True Range, que era o True Range que mostrava o cálculo real. E na época, né, conversando com o pessoal lá do grupo de estudos e tudo mais, o pessoal sugeriu criar um indicador que mostrasse o range no gráfico, tá? E foi o que eu fiz. Então o que, que ele faz aqui? Que são essas linhas, né, vermelhas e verdes? Sempre que abre um novo candle, é mais ou menos o que aquele indicador da volatilidade de 60 minutos faz, tá? Lá a gente pega a volatilidade do gráfico de uma hora. Aqui não. Aqui é a volatilidade de cada candle que abre. Abrir o candle, ele já mostra, né, onde é o limite, né, tanto para cima quanto para baixo, baseado na volatilidade, né, no range dos últimos X períodos, onde é tudo configurável. Esse indicador aqui a gente tem até robô, tá?
Na época o robô fez muito sucesso, eu não sei como é que tá hoje. Provavelmente com esse mercado volátil não deve estar muito, né, favorável para o robô, mas é um indicador aí. Esse aqui é para quem gosta de operar muito, tá? Então se você for operar em cima dele, ele vai dar muito mais entradas do que qualquer outro indicador que você até agora. Então, é um indicador para você se interessar, dar uma olhadinha. Talvez usar ele com um gráfico maior faça mais sentido, né? Um gráfico de 60 minutos, por exemplo, vamos ver. Talvez faça mais sentido. Então, fica aí. Assistam o vídeo de apresentação do indicador, né? Lá eu devo dar algumas dicas a mais aí para como você usar. Beleza? Vamos para o próximo. Então, pessoal, acho que é o nono indicador, né? Então, o nono indicador é o famoso Z-Score. Tá? Eu não sei nem por que, que não tem nativamente, né, na plataforma o Z-Score, porque é um indicador muito conhecido e é um dos que eu mais usei a minha vida inteira. Tá? Então, o Z-Score é um indicador fantástico. Eu não usava o IFR, não usava o estocástico, eu usava só o Z-Score ou usava os dois, né? Usava o Z-Score junto com o estocástico ou o Z-Score junto com o IFR durante um tempo. Mas ele sozinho já funciona muito bem, tá? Eu usava uma versão travada, tá? Era uma versão que foi compartilhada comigo e não tinha configuração nenhuma. Quando eu descobri como é que funcionava o Z-Score, né, o cálculo dele e tudo mais, eu fiz essa versão onde você coloca o período que você quer. Eu descobri que a versão que eu usava era de 34 períodos. Então, se você quiser testar o Z-Score, né, ele vem padrão com a média de 20, né, que é a média mais usada do mercado. Mas se você quiser testar ele um pouquinho mais exigente, tá? Coloque a média de 34, período 34, que aí ele vai ser um pouco mais seletivo na indicação de sobrecompra e sobrevenda. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar nos indicadores onde eles vão mostrar para a gente mais pontos de suporte e resistência. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro indicador dessa listinha aí. Então vamos lá, pessoal. O primeiro indicador, ele é um pouco mais simples, entre aspas, mas ele é muito interessante. Cara, como a maioria dos indicadores que eu fiz aqui, desculpe, eu fiz para uso próprio. E aí eu decidi compartilhar. Esse aqui é um, tá? Eu fiz um indicador, o nome dele é topos históricos e ele faz exatamente isso. Ele marca automaticamente todos os topos históricos pra gente. Isso, cara, vocês não têm noção como esses topos históricos anteriores servem como suporte e resistência. Olha só. Se a gente puxar para trás, olha que interessante, né? Isso aqui são os topos históricos anteriores ao atual. O atual está aqui em cima, né? 188.780. Mas os antigos, eles são respeitados até hoje como pontos de suporte e resistência, tá? Obviamente, existem configurações aqui para você determinar o que é um topo histórico e o que não é, quanto que o topo histórico tem que subir em relação ao topo anterior para de fato, né, ser considerado um novo topo e não só uma falsa violação, quanto que tem que cair para confirmar aquele topo. Tudo isso tem no vídeo da explicação, mas é muito interessante. Esse indicador ele funciona muito bem no gráfico diário, gráfico semanal, intraday, como vocês estão vendo aqui, ó, funciona no gráfico intraday também, tá? É um indicador fantástico. Ele é aquele indicador que, cara, deixa lá no teu gráfico, ele não vai atrapalhar em nada, ele não é poluído, ele fica com essas, né, linhas bem fininhas aqui, não polui em nada o gráfico, então, e é isso. E você vai saber quando o ativo está chegando em topo histórico ou não, que é uma coisa que você tem que saber. Somente se você tiver comprado, eu em topo histórico, normalmente, eu realizo minha posição. Se eu tiver comprado, chegou ao topo histórico, eu vendo boa parte da minha posição. Então, é uma ideia aí para você fazer com esse indicador. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Próximo indicador, pessoal, é o indicador de variação percentual. Infelizmente, no Profit não tem nenhum indicador que marque, né, ponto de variação percentual
que é uma das coisas mais importantes do mercado, né? Somente para quem faz day trade. E a gente vê como é que funciona muito bem, né? Os pontos de variação. A gente tem algumas configurações aqui, não vou entrar em detalhes, né? Mas vocês podem assistir o vídeo lá. Muitas pessoas podem falar, nossa, mas você está falando besteira, porque tem lá o indicador 2MV que faz isso. O indicador 2MV, ele foi feito para outra coisa. A gente, como eu mesmo, né, já usei, a gente usa para marcar a variação percentual, mas é uma forma de gambiarra. Tanto é que ele só marca, né, 3 regiões de suporte e 3 de resistência. Né? No meu a gente pode marcar muito mais, ok? Então a gente até tem, né, alguma coisa ali parecida no Profit, né, nativo, mas não é igual, tá? E aqui, né, a possibilidade de configurações que vocês têm é enorme, então assistam o vídeo lá da configuração percentual. Inclusive, tá usando aqui o fechamento do dia anterior, vocês podem puxar do ajuste, tá? Que para day trade, eu acho que tem até uma relevância maior do que o do fechamento anterior, beleza? Então no vídeo de apresentação eu explico tudo isso. Vamos para o próximo. Pessoal, esse outro indicador aqui é um indicador que eu já fiz há algum tempo, tá? Tava até dando uma olhada nele de novo aqui, acho que dá até para dar uma mexidinha nele. Ele tá na versão 4, então é um indicador que eu já mexi bastante. Ele é o seguinte, o nome dele é o Fibusoli, e ele é um indicador, pessoal, que ele marca, ele traça Fibo pra gente automaticamente. Você vai perguntar, pô, mas como assim traçar Fibo? Dentro dele existem várias configurações que vocês podem fazer, né? Do que você quer ser traçado Fibo. Então ele pode traçar Fibo, por exemplo, como ele está marcando aqui, né? Entre o último topo e o último fundo, tá? Ele pode marcar Fibo do dia, né? Então ele pega a máxima do dia até a mínima e marca Fibo. Ele pode marcar Fibo do dia anterior, da semana anterior, do mês atual, semana atual, enfim. São muitas configurações. Assistam, se você gosta de Fibo, tá? E você tem dificuldade de traçar, assistam o vídeo lá de apresentação desse indicador, que é bem legal, onde eu explico cada uma das configurações, como é que é feito, né, como é que funciona. Você pode marcar, por exemplo, a Fibo do ano inteiro. Ele vai traçar para você toda vez que você abriu a plataforma, já vai estar traçada a Fibo para você. Então, é bem interessante, tá? É um indicador aí que ele é bem usado, né, para quem gosta de Fibo, mas eu não divulguei tanto assim, tá? Então deem uma olhadinha nele que ele é bem bacana para quem quer buscar aí regiões, né, de suporte e resistência. Beleza? Vamos lá para o próximo. Bom, vamos lá, pessoal. Esse indicador aqui, cara, se você opera mini índice, mini dólar, você tem que usar, não tem jeito, tá? É uma das minhas, vamos dizer assim, uma das minhas obras primas aí. É o seguinte, a gente vai perder um pouquinho de tempo nele aqui, que eu vou dar uma explicação básica, tá? Ele não vem assim, tá? Ele vai vir bem poluído, tá? Aí você consegue limpar. Lá no vídeo de apresentação eu explico tudo isso. Mas ele basicamente, pessoal, mostra pra gente a resistência principal do dia e o suporte principal do dia, tá? Baseado em cálculos matemáticos de dias anteriores, tá? Fora isso, a gente usa também uma configuração muito específica aqui de um indicador chamado Price Guide. Esse sim é nativo da plataforma, né, do Profit, mas a gente usa em configurações específicas, uma para o índice, uma para o dólar. Isso é fruto de muitos estudos, tá? De tempos atrás aí, onde a gente chegou nessas configurações, onde o índice e o dólar respeitam muito cada uma dessas linhas. É óbvio, mais uma vez, estamos falando de um dia muito direcional. O índice caiu 3% aqui nesse dia, né? Então é óbvio que não vai respeitar. Mas se opera mini índice, mini dólar, coloca no gráfico de vocês e reparem quantas vezes o preço vai bater aqui na resistência e vai voltar e quantas vezes vai bater aqui no suporte e vai voltar. Na maioria das vezes vai respeitar, nem que seja no primeiro toque, como aqui, ó. Mesmo no dia de forte tendência de queda, olha o que aconteceu. Bateu aqui, segurou
e voltou aí não sei quantos pontos, né? Mas voltou, ó, né? 70 ticks, tá? Então, esse é um indicador que ele é fantástico para quem gosta de suporte e resistência e tem dificuldade de marcar, tá? Principalmente para quem faz day trade. Fora isso, a gente tem muita configuração aqui dentro. A gente pode usar, a gente viu ali a variação percentual, a gente tem aqui, tá? Então eu liguei aqui, olha só. Ele, além de mostrar regiões de suporte e resistência, ele mostra também pontos de variação percentual automaticamente, tá? Você não usa variação? Você prefere pivot point? Ele tem também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha só. Ele tem os dois tipos de pivot point, né? É, no vídeo lá eu explico, né, que existem dois cálculos diferentes. Tá? Hoje já existem muito mais, acho que mais de 10, né? Mas na época era só dois, né? Então, esses dois cálculos, né? O baseado em 3 valores e 4 valores, onde tem as linhas amarelas que são de fato os pivot points, a gente tem, né? Os suportes, né? Para baixo, né? 3 linhas de suporte para cada nível. Olha que interessante, né? Onde segurou ali no terceiro suporte, né? Do pivot point. E para cima, a gente tem 3 linhas de resistência. Acho que vocês vão conseguir ver, né? Tá bem fraquinho aqui, ó. Mas tem as linhas do pivot point de resistência, tá? Então é um indicador muito completo, tá? Eu por muito tempo só usei isso aqui para operar. Eu colocava isso no gráfico do mini índice, dólar eu nunca operei, né? Eu fui fazer estudos depois quando eu comecei a criar indicadores e tudo mais, mas operar mesmo eu nunca operei. Mas o mini índice eu operava só em cima disso, tá? Então eu tentava fazer compras quando chegava aqui embaixo, fazer vendas quando chegava aqui em cima, e se rompesse, né? Eu começava a procurar estratégias a favor do movimento. Então eu operava, né? É, contra a tendência no primeiro momento e quando rompesse, né, uma das linhas, né, ou o suporte ou a resistência, eu já operava a tendência, eu mudava meu estilo de operação, tá? E é óbvio, vou operar a tendência, tá? Beleza, o preço perdeu o suporte, agora eu vou procurar por vendas. Onde que é o meu alvo? Sempre em uma dessas linhas brancas, tá? Eu nunca ficava tentando pegar 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Vendi aqui em cima, alvo, linha branca. Vendi por aqui, alvo, linha branca. Percebam o quanto o índice respeita essas linhas brancas e o dólar também, tá? Que o dólar é uma configuração diferente, mas o próprio indicador faz automático, tá? Eu esqueci de falar. O indicador traça tudo isso automaticamente, baseado em cálculos que ele mesmo faz, beleza? Então esse aqui é um dos meus xodós também, pessoal. É o Price Gain. Vamos lá, próximo. Então, só tem mais dois indicadores, pessoal, para apresentar para vocês. Esse primeiro, que é o SMB, né? Que é uma brincadeira aqui com o SMC, né? Que é o seguinte, pessoal, olha só. Ele é basicamente um repositório de dados de dias anteriores que a gente usa como pontos de suporte e resistência, tá? Inclusive, olha o índice, né, onde segurou também aqui, né? Como é que ele funciona? É óbvio, eu não vou dar o nível de detalhamento que eu dou no vídeo de explicação dele lá, né? Vídeo de apresentação. Mas basicamente ele marca pra gente, né? Dados importantes de dias anteriores. Olha aqui, ó. Mínima da semana anterior, a máxima da semana anterior. A gente tem a máxima do mês, ó. A máxima do mês. A gente tem a mínima do mês, a máxima do ano, mínima do ano. Fora isso, a gente tem as várias marcações de fundo, olha só, tem um fundo marcado aqui, a gente tem um topo marcado aqui em cima, né? Tem outro fundo aqui embaixo, tem outro topo aqui em cima, tudo isso é explicado, tá? No vídeo de apresentação. Quando eu criei esse indicador, o objetivo não foi nem esse, tá? Isso aí foi coisa que eu fui implementando. O que eu queria era o seguinte, cara, a gente usa, por exemplo, a gente consegue, né, colocar o ajuste para aparecer no nosso gráfico através do indicador Prior Coach, né, que é nativo da plataforma. Mas eu não consigo puxar o ajuste de 2 dias atrás, de 3 dias atrás, tá? Então, o primeiro motivo
da criação desse indicador foi isso. Eu queria puxar ajustes de dias anteriores. Então, ó, a gente consegue puxar o ajuste de um dia do D-1, né? Vamos, se acostume com isso, pessoal. D-1, D-2, D-3. O que é D-1? É o dia anterior, tá? D-2, 2 dias atrás, não importa. Se eu estou na segunda-feira, o D-1 não é o domingo, o D-1 é a sexta-feira, é o último pregão. Se eu estou na segunda-feira, o D-2 é a quinta-feira, tá? Então, é dias de pregão. Então tem o ajuste de D-1, D-2, D-3 e assim por diante. Acho que é no máximo 10, tá? Não lembro se são 5 ou 10 o limite que eu coloquei. Já que eu fiz com ajuste, por que não fazer com o resto, né? Das outras marcações. Então eu fiz o mesmo com máxima de dias anteriores, mínima de dias anteriores, né? Abertura, fechamento. Outra coisa importantíssima, tanto quanto o ajuste, até mais para algumas pessoas, VWAP de dias anteriores. Vocês não têm noção quanto os ativos respeitam VWAPs de dias anteriores, tá? Então, a VWAP, óbvio, tem um indicador no Profit que puxa a VWAP do dia, tá? Ela é resetada a cada dia. Nosso indicador ele vai marcar, né, cada VWAP dessas e continuar mostrando para gente no gráfico, tá? Esse SMB, pessoal, né? Qual foi o motivo da criação dele? Óbvio, eu queria marcar os ajustes de dias anteriores, mas não foi só isso, tá? Um dos motivos principais foi também complementar dados do outro indicador, que é o que a gente vai ver agora, que é o SMC, tá? Então eu criei um indicador de SMC, que é o conceito do Smart Money, né? E ele ficou muito grande, né? No Profit tem limitação de linhas que cada indicador pode plotar e marcar para gente. Então faltaram informações ali. E eu resolvi trazer para um outro indicador. Aí nesse outro indicador eu já implementei este monte de coisas que tem aqui, tá? Então esse indicador você consegue usar junto com o SMC ou não, ou se você não quer saber de SMC, né? Order Block, né? Fair Value Gap, enfim, né? São conceitos de SMC. Você pode usar ele sozinho, tá? Até porque ele marca topos e fundos aqui, né? O que pode substituir, né, os order blocks do SMC, tá? Então é um indicador completíssimo que eu recomendo vocês assistirem o vídeo de apresentação e dar uma testada neles. Deem uma filtrada, pessoal. É óbvio, não vai usar desse jeito, tá? Se você não se importa com máximas de dias anteriores, mínimas e tudo mais, limpa, tá? Você consegue deixar ele o mais limpo possível aí, mostrando se você quer só, por exemplo, ver o ápice de dias anteriores e ajustes, você consegue, tá bom? Então, testem esse indicador que é muito bacana, beleza? Aí vamos agora para o último indicador. Então, pessoal, este aqui é o indicador do SMC, que é de longe a minha maior obra-prima, tá? Foi muito trabalhoso construir esse indicador. Esse indicador está separado em 4 outros. Primeira coisa, né? Vamos lá. Esse indicador ele tem a versão gratuita e tem a versão para quem é membro do canal. Para quem não é membro do canal, vai usar a versão 5, que é a versão que todo mundo estava usando, tá? Inclusive os membros estavam usando a versão 5 até sair a versão 6. Tá? A gente está vendo aqui a versão 6, mas na descrição do vídeo vai ter, né? Para você também baixar a versão 5, que é gratuita, tá? Você não precisa pagar nada. A versão 6, ela está disponível só para quem é membro do canal, tá? Mas se você quiser, por exemplo, testar, você pode se tornar membro lá durante um mês só, baixar todos os indicadores, não é só esse. Existem vários indicadores exclusivos para membro. Baixem todos, testem todos. Tem mais de 40 robôs, versão premium para quem é membro, tá? Então você pode assinar só um mês, não precisa, você não fica preso, tá? Você pode assinar, usar os indicadores, não gostou, cancela e acabou, tá? Mas a gente vai ver aqui a versão 6, que ela é um pouco mais bonita visualmente, tá? Vamos lá. Então, o que o indicador de SMC faz? Como eu falei para vocês, são 4 indicadores separados. A gente está vendo o indicador que marca para a gente os order blocks, tá? O que são order blocks?
Pessoal, não vou entrar em detalhes, porque é uma coisa mais complexa, tá? Mas é como se fosse pontos de suporte e resistência, tá? Tudo isso aqui é configurável dentro do indicador, tá? Você consegue marcar, olha só, você consegue configurar para ele marcar esses pontos de suporte e resistência aqui, os order blocks, da maneira que vocês acharem melhor, ok? Fora isso, tem mais três indicadores onde cada um tem, né, uma função diferente de fazer marcações diferentes, tá? Então olha só para dar um outro exemplo, né? Esse aqui é o nosso indicador, né? É o mesmo indicador, é o SMC, né? O V6, só que já o outro que mostra, ao invés de mostrar os order blocks, né? Ele mostra o FVG, né? Que é o Fair Value Gap, que é essa característica, né? Quando existem gaps entre candles. Aí você vai me falar, olha, mas eu não concordo com essa marcação que ele está fazendo, tudo mais. Existem dezenas de configurações aqui dentro do indicador para você fazer essa marcação, tá? Você consegue limitar qual é o mínimo que você quer de gap para ele marcar, o máximo, enfim, né? Bem configurado, tá? Não vou mostrar os dois indicadores porque, né, se você tiver interesse, você consegue ver lá no vídeo, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. A gente viu aí, acho que 15 indicadores onde ele vai marcar para você, seja zonas onde o preço estejam em sobrecompra ou sobrevenda, para você vender ou comprar, ou sejam regiões no gráfico mesmo de suporte e resistência, onde você possa procurar por compras ou por vendas. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. O vídeo ficou aí com mais de 40 minutos até agora. Passou um pouco do que eu queria fazer um vídeo mais ou menos de 30 minutos, mas tudo bem, né? Pelo menos não foi aqueles vídeos de 1 hora e pouco. O próximo vídeo, tomara que não demore para sair, né? Fazer o possível para gravar o quanto antes, mas será os melhores indicadores de fluxo. Sim, eu tenho muito indicador de fluxo, pessoal. Principalmente para quem quer entender de fluxo, mas não quer usar aquelas ferramentas complicadas, times and trades, book, né, o volume price, enfim, né, aquele monte de ferramenta, né, que é complicada de entender. Eu criei várias ferramentas que traduzem o fluxo, né, para o gráfico. Então eu tenho aí, acho que mais ou menos 10 indicadores que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpem a demora aí para postar o vídeo na sequência, né? Eu vou fazer de tudo para não demorar o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda a gente a chegar aí nos 10 mil, que tá difícil. O YouTube não tá entregando os vídeos. E a gente está estacionado aí nos 9 mil já faz algum tempo, né? Então ajuda aí a gente a chegar nos 10 mil inscritos. Se você não é membro e quer ajudar o canal de alguma forma, se torne membro, tá? Se torne membro. Você terá várias regalias aí se tornando membro. Um monte de indicador, inclusive esse que está na tela, né? Gratuitamente para você que é membro. Você tem vários robôs, né? Para você que é membro. Versões premium, onde não existe limite de contrato, onde tem algumas configurações a mais. Você tem acesso exclusivo a um grupo no Telegram para bater papo com os outros membros e comigo. E é isso, pessoal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.